Boa noite. Você já ouviu falar em cannabis sativa? É o nome científico da maconha. Em janeiro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso terapêutico de canabidiol, um dos principais componentes da maconha. Até maio deste ano, mais de 4.600 pessoas receberam autorização da agência reguladora para importar para uso próprio. O que diz a legislação brasileira sobre o uso medicinal da maconha? Quais são as restrições? Você vai saber agora no Jornal da UFO. Uma família de Uberlândia é a primeira a ter o direito de cultivar maconha dentro de casa depois de comprovar que o filho com uma síndrome rara teria que usar o óleo da erva para ajudar no tratamento. Foi aos poucos meses de vida que o pequeno Davi começou a ter convulsões. As crises repentinas e diárias começaram a preocupar bastante os pais. Ele nasceu com paralisia cerebral e aos 4 meses ele foi diagnosticado com epilepsia. Desenvolveu epilepsia. Aos 7 meses ela evoluiu para uma das formas mais graves e raras. O quadro de saúde de Davi era tão preocupante que o pai conta que por dia a criança tinha vários ataques de convulsão. Ele chegou a ter 100 crises num dia e aí a gente entrou com a medicação da medicina convencional. Ele chegou a tomar 4 medicações simultâneas. Aí a gente assim até conseguiu um certo controle das crises. Só que essa quantidade excessiva de medicações em doses altas levou ele a um estágio semi-vegetativo. Ele dormia praticamente 20 horas por dia e as poucas horas que ele ficava acordado, a gente percebia que ele não tinha interação nenhuma com o meio externo. Ele não tinha resposta auditiva, ele não tinha resposta visual, ele não movimentava braço, perna, pescoço. Enfim, ele estava totalmente alheio a tudo que acontecia. Mas Rodrigo não desistiu. Pesquisou em vários lugares, vários sites e consultou até médicos de outros países para saber o que o filho teria. A conclusão foi que Davi tem uma condição chamada Síndrome de West, conhecida também como espasmos infantis. É uma doença rara caracterizada por crises epiléticas frequentes, sendo mais comum entre os meninos e que começa a se manifestar durante o primeiro ano de vida do bebê. O pai de Davi também encontrou uma solução que diminuiria as crises do filho. Foi quando o médico lhe apresentou um óleo de cânhamo extraído da planta cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha. A utilização do óleo da erva em Davi causou um resultado rápido e positivo. Com 3 semanas que ele estava usando o óleo, tanto a família como a equipe médica que acompanha, fisioterapeutas, todo mundo percebeu a melhora. Ele começou a ficar mais tempo acordado, começou a se movimentar, ter movimentos de braço, de perna, voltou a gungunar, coisa que ele já não fazia há mais de ano. E aí as crises continuaram controladas. E aí foi onde a gente começou a reduzir a dosagem das outras medicações, conseguimos retirar completamente alguma dessas medicações, e mesmo as que a gente ainda não conseguiu, a gente já conseguiu reduzir bastante a dosagem dessas medicações. Depois de 1 ano e 2 meses do tratamento, a novidade agora é que Rodrigo pode cultivar a planta para produzir o remédio para o filho de forma legal, depois de uma decisão judicial. E o pai tem esperança que a cada dia a saúde do filho melhore. Ele só melhorou até hoje, né? Tanto nessa parte, na parte cognitiva, na parte motora, a questão respiratória dele melhorou bastante, porque ele tinha pneumonias recorrentes por ficar só deitado naquele estado. Ele chegou a ficar 120 dias em UTI no ano de 2016. Então hoje já tem 1 ano, e está completando esse mês, que ele não precisa internar, não tem pneumonia. Então, pelo que a gente viu nesse 1 ano e 2 meses, né, o futuro ele é promissor. Mas assim, não tem como fazer uma previsão. Mas a gente sabe que a tendência é só melhorar. Para falar então sobre o uso medicinal da maconha, nós convidamos 2 especialistas, que é a Nívia Macedo Oliveira, médica neurologista infantil do Hospital de Clínicas da UFO. Boa noite, bem-vinda, doutora. Obrigada.
E também aqui ao meu lado está o Carlos Barbosa, que é professor da Faculdade de Direito da UF. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós vimos então nessa reportagem, doutora, a história do Davi e da família dele. Nesse caso, em que foi autorizado o uso medicinal da maconha, é indicável? Quais outros casos, talvez parecidos com este, seria possível fazer esse uso? Nós ainda estamos iniciando as pesquisas para várias doenças neurológicas, também para doenças inflamatórias de difícil controle. Então, assim, neste momento, nós estamos autorizados a utilizar no Brasil para casos de como a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet, alguns outros casos de epilepsias refratárias, como foi comentado aqui a síndrome de West. Também pode ser utilizado uma outra forma do produto, né, que depois nós vamos explicar aqui que é cada apresentação. Também pode ser utilizado para dor crônica, pacientes com espasticidade. Então, hoje tem sido a principal, né, utilização. Porém, já tem estudos apontando a possibilidade para a utilização na doença de Parkinson, em tumores, neoplasias, outras doenças inflamatórias. Então, ainda é um futuro, né, que a gente vislumbra como uma grande possibilidade de atuação desse tipo de tratamento. Tá certo. E, doutor Carlos, conta pra gente por que é tão polêmico ainda falar sobre esse assunto. O que a legislação prevê com relação a isso? Determinados temas no direito são extremamente polêmicos. Tive a oportunidade de participar aqui na Universidade Federal de Uberlândia de algumas discussões nesse campo. Polêmicos dentro do direito que causam grande repercussão social e que merecem um debate melhor na sociedade. No direito, nós já perdemos uma oportunidade de debater a regulamentação do uso do canabidiol, que foi em 2006, quando nós tivemos a nova lei de drogas no Brasil. A regulamentação naquela época foi muito tímida. Só para se ter uma ideia, ele simplesmente condiciona a União à autorização para pesquisa científica, e é o que a doutora Nívia está falando, para pesquisa científica ou para uso medicinal. Ponto. E aí coube a essa agência reguladora, que é a Anvisa, regulamentar pontualmente essas questões através de decretos, através de portarias que ela foi regulamentando. Absolutamente excepcional a utilização a partir daí. Essa regulamentação, eu falo que ela é tímida, pelo seguinte, ela é burocrática e cara. Existem algumas decisões judiciais, até estava conversando com a doutora Nívia antes de nós estarmos aqui, existem algumas decisões judiciais que ressalvam bem esse aspecto, ressalvam o quanto é burocrático e caro obter-se uma autorização da Anvisa nesses termos. O que a população passou a fazer? Ela passou a fazer o uso do Poder Judiciário. Então, se eu não tenho algo que garanta meu direito de saúde, que é direito Davi, se você analisar o quadro dele, e esse julgado que veio aqui para esse julgado de Uberlândia, ele é paradigmático nisso. O juiz da terceira vara, o doutor Antônio Pesco, ou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele elenca uma série de condições para essa utilização, e o raciocínio do acórdão, o raciocínio do salvo-conduto que foi dado a essa família, é sempre no sentido da preservação da dignidade da vida dessa criança, é sempre no sentido da preservação da saúde como direito fundamental dessa criança, e é sempre no sentido, na ideia, não só uma vida, mas uma vida digna. E se esse for o caminho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o juiz da terceira vara criminal, eles entendem que, na hora de ponderar no que diz respeito às questões relativas à maconha, que é uma droga, que está na portaria 344, o princípio ativo dela, o THC, está na portaria listado como droga,
na hora de ponderar entre a dignidade dessa criança e a segurança pública, o tribunal fez valer a dignidade ou a vida saudável dessa criança. Certo. Falando então nessa questão de saúde, né, doutor? O que o canabidiol ele pode trazer então de efeitos no corpo no caso dessas crianças em tratamento? Acho que só para esclarecer, nós não estamos falando do uso da maconha em si, porque a maconha, você pode extrair cerca de 400 produtos dela. É um dos componentes dela. Então, aqui para a situação da epilepsia, né, nós estamos falando do canabidiol ou CBD. Um outro produto também que pode ser extraído para fins medicinais é o THC. Porém, eles têm uma diferença muito grande de atuação. Quais seriam elas? Então, o THC, ele tem um efeito mais psicotrópico. Então, ele vai ter um efeito assim, uso em altas doses, né? Pode ocasionar delírio, alucinação. E o uso crônico poderia ocasionar o uso da maconha em si, né, com todos os seus produtos, e principalmente o THC, ele pode ocasionar em pessoas que tenham a possibilidade de desenvolver esquizofrenia, então que ela realmente desenvolva, que ela tenha um surto psicótico, pode ocasionar prejuízos para o pulmão, para o coração. Então, um grande cuidado, né, que nós não estamos falando aqui na utilização da maconha em si. Mas o THC, em algumas situações, como dor crônica, até mesmo neoplasias, anti-inflamatório, tem sido feito pesquisas, mas a gente ainda tem uma necessidade de avanços para se saber qual que seria a dose terapêutica adequada, sem prejuízo para essas pessoas. Agora, o CBD, que é o canabidiol, aí ele já não teria todo esse efeito psicotrópico. Na verdade, ele atua em receptores diferentes do que o THC no cérebro e até mesmo em outros receptores, trazendo um efeito ansiolítico. Então, ele pode ser utilizado para diminuir a ansiedade, pode ser utilizado, isso em pesquisa, né? Para diminuição, então, também de casos de depressão. Ele diminui a obesidade, porque ele diminui o apetite. E o que a gente tem de maior nível de pesquisa seria para tratamento de epilepsia. Então, em vários países, né, isso já tem sido autorizado, essa utilização. Pesquisas demonstrando, principalmente em epilepsias refratárias. Então, aquelas pessoas que tiveram uma dificuldade muito grande no controle de suas crises, com várias medicações hoje já mais seguras, comprovadas a sua atuação. Então, a possibilidade desse efeito benéfico. Então, são formas assim muito específicas, refratárias. Porém, fica aquela sensação sim, então quer dizer que esse remédio é melhor do que os medicamentos que nós temos hoje em dia para epilepsia? Não necessariamente. Não, isso não é uma verdade. Doutora, o que as pesquisas vêm demonstrando para a gente? Que, na verdade, tem uma eficácia semelhante às medicações que a gente já utiliza atualmente. Mas por que a gente não prescreve, então, canabidiol tão frequentemente? Porque a gente ainda não tem sustento científico suficiente para saber toda a sua segurança, toda a sua tolerância no organismo, e a gente ainda não tem um estudo que demonstre qual que seria a dose eficaz. E produtos também que precisam ser melhor testados. Então, não é só comprar um remédio pronto, importado, mas qual que é a origem desse remédio, qual que é a qualidade desse produto, qual que é a concentração. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa, ok? Será que vem chuva por aí? Veja na previsão do tempo. O feriado em Uberlândia vai ser de chuva na maior parte do dia, mínima de 20 graus e máxima de 30. Pancadas de chuva também em Patos de Minas. Termômetros marcam entre 20 e 30 graus. Em Monte Carmelo, tempo nublado e chuvoso ao longo do dia. A mínima é de 21 graus e a máxima 31. Nesta quinta-feira, a chuva ainda chega em Ituiutaba. A mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33. Em Coromandel, a chuva permanece e o dia pode ser nublado. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima 28. O
que os estudantes da UFO pensam sobre o uso medicinal da maconha? Você confere daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Enquanto isso, envie suas dúvidas para a gente. O nosso WhatsApp é 996397880. No Jornal da UFO de hoje, nós conversamos sobre o uso medicinal da maconha. O estudante de jornalismo, Pedro Vitor, gravou a opinião dele, olha só. Então, eu tenho uma experiência particular com isso, e estudando sobre o uso medicinal da maconha, eu acabei sabendo que o óleo da maconha é muito usado para tratamento com pessoas com epilepsia, que coincidência ou não, minha mãe tem epilepsia e durante toda a infância da minha mãe, até a parte adulta, ela tomou medicamentos muito pesados, né? E a proibição do uso de maconha, até de forma medicinal, atrapalhou muito nas pesquisas de como poderia ser usada a maconha para melhorar medicinalmente ou medicamento, usar como medicamento, né, para tratamento de algumas doenças. No caso da epilepsia, é um caso que o óleo da maconha ajuda muito e aí atrapalhou, por exemplo, eu acredito que se não tivesse esse impedimento, essa ilegalidade do uso medicinal da maconha, minha mãe poderia ter tido um tratamento mais tranquilo, um tratamento mais satisfatório, que realmente teria ajudado mais ela do que esses medicamentos muito pesados que ela usou durante toda a vida. Professor Carlos, comparando a legislação brasileira com a de outros países, como que é abordada essa questão do uso medicinal da maconha? A doutora Nívia destacou a questão das pesquisas que são feitas. Existe uma decisão que foi dada recentemente pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte que destacou, que fez um estudo de direito comparado entre o Brasil e a Bélgica, porque lá parece que o pessoal tem uma regulamentação melhor dessas questões. E o juiz federal, nesse caso, ele ressalvou todo o ganho de qualidade de vida das pessoas que foram submetidas ao tratamento, mas ele ressalva dentro da decisão dele sobre o canabidiol, sobre a questão da utilização dessa substância especificamente colocada, ou um dos produtos especificamente da cannabis. Então ele ressalva isso e destaca essa questão, o quanto isso foi positivo fora do Brasil. Parece que fora do Brasil essa questão ela se encontra mais bem debatida dentro da sociedade, melhor regulamentada dentro da sociedade. E isso nos permite, através da construção jurisprudencial de decisões de tribunais, e a população buscando isso, tentar pelo menos trazer uma ideia, a fim de conformar a questão da saúde com o nosso texto constitucional. Ao nosso querido aluno aí que falou das questões relativas à mãe dele, quero já falar para ele que existe um projeto de lei de um deputado federal do estado de São Paulo que está parado lá na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei tende a regulamentar a utilização do canabidiol. Tende até a se regulamentar mais. Só que por conta de uma série de questões, não acredito que esse projeto de lei ele deva tramitar dentro do Congresso. Isso por quê? Porque ele aguarda agora o presidente da Câmara dos Deputados a colocar esse projeto em pauta. Então, a gente aguarda a regulamentação legal da utilização do canabidiol. Enquanto isso, quem tem feito essa regulamentação? Cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Isso tem sido uma tendência nos últimos tempos, nesses temas que são difíceis, esses temas difíceis do direito. A atividade de inovação legislativa, de garantia de direitos fundamentais, ela tem partido muito da onde? Muito de dentro do Poder Judiciário. Pegando o texto constitucional e garantindo a aplicação desse texto constitucional. Nesse caso especificamente, de forma excepcional. Por isso que essa decisão aqui de Minas Gerais, ela representa um paradigma bem interessante. Então, assim, que o profissional do direito merece todo o meu respeito, o juiz também que deferiu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que analisou isso de forma excepcional e deu uma decisão no sentido da manutenção da dignidade da vida dessa criança. Certo. A estudante de psicologia, a Leonora, também contou para a nossa equipe o que ela pensa sobre o assunto. Olha só. Eu não pesquiso amplamente sobre isso e acho que seria bom buscar pessoas que são da área da saúde e tudo mais, mas eu acho que existem sim usos medicinais que podem beneficiar, por exemplo, em epilepsia, glaucoma,
E nesses casos seria benéfico para essas pessoas legalizar para isso, né? Mas aí haveria de ter uma fiscalização e tudo mais. E se é pouco acessível hoje em dia, então seria bom a gente tornar mais acessível com legalização para esses casos, para beneficiar essas pessoas, né? Porque já é difícil o suficiente conviver com esses problemas de saúde. Doutora Nívia, então, para quais pacientes o uso de alguns componentes da maconha poderia ser indicável e também quais seriam as restrições? Aqui no Brasil é para epilepsia, né? E também nós podemos, o canabidiol, outro produto que tem maior concentração do THC para espasticidade, dor crônica, também tem sido regulamentado. Mas assim, essa questão do direito é muito importante, né? A legislação, então realmente, tanto considerar a possibilidade das pesquisas, então legalizar as pesquisas para maior avanço, para que nós possamos então prescrever de uma maneira mais segura para o paciente, sabendo segurança, tolerância, eficácia e as principais indicações. Então nós precisamos avançar em termos de conhecimento científico, mas também nós precisamos oferecer para o paciente um produto seguro. Então, não é só importar qualquer produto, ele tem que ser realmente testado e verificar qual é a concentração de qual produto, porque não é extrair de uma maneira simplesmente assim, doméstica, né? O médico, ele não incentiva essa produção em casa, essa extração artesanal em casa. São situações que, claro, a comunidade percebe, né? A família percebe que tem uma pessoa sofrendo, então ela quer algum recurso. Mas o ideal seria que nós tivéssemos um produto no Brasil que fosse um preço justo, né? Que essas pessoas tivessem acesso a um produto de qualidade. Porque uma vez que ele é feito em casa, de maneira artesanal, também a legislação deveria garantir que essa família tivesse todo o recurso de um biólogo sabendo qual é a planta, porque existem vários tipos de planta cannabis. Tem aquela que tem maior concentração de THC, tem aquela que tem maior concentração de canabidiol, de CBD. Então, é a planta certa? Essa planta é do sexo feminino ou masculino? Porque a quantidade de produto vai ser diferente. Tem até isso, essa diferença? Tem essa diferença na produção do CBD. Como é que são as condições de iluminação, de irrigação, que também vai variar a quantidade do produto. Então, não é só extrair o óleo, porque eu não sei, como médica, qual a quantidade de CBD que tem naquele óleo. Então, fica um cálculo muito impreciso e nós podemos estar dando uma dose menor ou maior. Então, a indicação do médico também fica imprecisa. Então, assim, apesar da gente saber que todo esse clamor vem da sociedade, né, vem da comunidade que sofre, isso é natural, empurrando aí a necessidade de prescrições, mas também, principalmente, para os avanços, tanto da legislação, quanto também os avanços de pesquisa, para que a gente possa realmente levar um melhor produto, com melhor qualidade, com melhor eficácia e segurança para essas pessoas. Eu acho que nós estamos começando a avançar, né? E a sociedade tem um papel muito grande em conseguir tudo isso, né? Porque é realmente quem sofre, é que vai atrás, que busca. Os pesquisadores, às vezes, têm aquela vontade, mas tem tantas linhas de pesquisa a seguir, né? E as agências de fomento também, incentivar, financiar, patrocinar pesquisas nessas áreas, mas é a sociedade que vai lutar realmente para conseguir esses avanços. Então, assim, todas as famílias aí estão de parabéns por tanto que elas lutam e nós, como médicos, ficamos muito sensíveis a toda essa luta, né? Também vocês na área do direito, né? Do jornalismo, eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço, esse papel de informação e estamos juntos com essa população, com esses familiares, para a gente poder, da melhor maneira possível, né, auxiliá-los. Ok, nós temos a opinião de mais um estudante. O Matheus, ele diz para a nossa equipe que ele é a favor do uso medicinal da maconha. Vamos conferir? Eu acho que para certas doenças tipo AIDS, câncer, alguns exemplos que eu conheço, é bom para tratar dor, falta de apetite, às vezes remédios não com THC e tal, igual o pessoal fuma para uso recreativo, mas várias contribuições. Além da epilepsia, então, a maconha, alguns dos componentes dela poderiam ser usados, doutora, para outros casos, como o Matheus
citou, por exemplo? Sim. Então já tem pesquisas para AIDS, para doenças inflamatórias, para dor crônica, para o glaucoma, para síndrome de Parkinson, para Alzheimer, para autismo e para epilepsia, assim, avançando cada vez mais. Podemos dizer então que o que falta, além, né, desse incentivo às pesquisas, é o avanço também da legislação, professor? Isso falta bastante, igual a doutora Aníbal falou um negócio que eu acho bem interessante, a sociedade cobrar isso. A Câmara dos Deputados, dentro da criação do processo legislativo, ela deve ser uma caixa de ressonância da nossa sociedade. Ela deve captar esses anseios sociais e transformar isso em legislação. Fazer o direito avançar. Porque à medida que a sociedade avança, o direito avança regulamentando e possibilitando uma ordenação social. Esse é o papel da Câmara dos Deputados. É esse tipo de posicionamento que a gente deve cobrar dos nossos legisladores. Igual, por exemplo, o projeto de lei para regulamentar está lá parado. Olha o tanto de família que tem sofrido por conta da falta de regulamentação disso. Porque isso gera incerteza. E a questão do debate da utilização medicinal do canabidiol, da questão da utilização até do próprio THC, ele tem que haver uma quebra de paradigma. A gente tem que sair simplesmente do paradigma moral e enfrentar que esse tipo de situação nós temos no seio social e que precisa, a segurança jurídica precisa incidir sobre essas questões. Até onde é pesquisa? Como eu vou fazer pesquisa? O quanto eu vou autorizar? A questão medicinal, tem quantidade, não tem quantidade? O projeto de lei que eu me referi ao nosso aluno da Universidade Federal de Uberlândia fala em utilização até 40 gramas. Será que a gente precisa colocar algum tipo de quantidade? Não precisa colocar algum tipo de quantidade? Então são certas questões assim que a gente tem que trazer ao debate. A sociedade tem que discutir essas questões. E os nossos representantes, eles têm que transformar isso em algo que diga à sociedade: olha, captei seu anseio. Eu sei o que você precisa. Estou agindo conforme a legislação que tem no meu país. Agora, o que nós fazemos tradicionalmente, ou pelo menos temos feito? Perdido esse tipo de oportunidade. Porque parece que o sistema jurídico ele não tem avançado tanto nesse sentido, pelo menos o corpo legislativo. As decisões judiciais, aí não. Elas têm pegado o texto constitucional e agido em nome do texto constitucional. Igual, por exemplo, a doutora Nívia falou da questão do mal de Parkinson. Tem uma mulher que foi autorizada em Curitiba, a decisão é do mês de setembro desse ano também. Bem recente, então. Bem recente, foi autorizada a pegar e fazer a utilização do canabidiol, e aí entra numa questão. Ela foi autorizada a importar sementes. E entra bem na questão que a senhora está falando, doutora. Que tipo de semente? Qual é a origem dessa semente? Quem vai Qual fazer, né, essa ajuda, essa fiscalização? Exato. E o problema dela é um problema sério. Eu li a decisão, o problema mal de Parkinson. Ou seja, um problema extremamente sério para a medicina. Então, assim, beleza, como que a gente vai fazer o controle disso? Dessa importação? Ela também ganhou um salvo-conduto. Então, assim, são questões que, tudo bem que a decisão tenta regulamentar para o caso dela, mas que nós precisamos de um debate muito mais amplo. Nós precisamos levar isso a quantas famílias até hoje não tiveram acesso a um profissional do direito para pleitear salvo-conduto perante a justiça e sofrem com o problema. Será que nós temos um levantamento a respeito disso? Então, assim, essas questões precisam ser realmente debatidas. Essas questões elas precisam ser mais aclaradas por quem legisla e ainda, graças a Deus, que ainda temos um judiciário que, nessas questões, ele tem avançado sobre essas políticas públicas de saúde, de forma excepcional, mas tem se avançado. Então, ainda falta um pouquinho dos juristas. Okay. Doutora Nívia, você bem explicou essa área, né, a área do direito e na área da saúde. Como que os profissionais da saúde ainda reagem, na sua opinião, diante desse tema? Também é uma polêmica? Há diferentes opiniões? Não, assim, na área de saúde, nossa opinião é sempre a opinião científica. Então, baseado nas pesquisas, né, que nós vamos padronizar a nossa conduta, a nossa prescrição. Então, hoje, na minha experiência, que é a mesma coisa que tem acontecido para os neurologistas pediátricos do Brasil, que nós nos reunimos em congressos, debatemos muito o tema, e também nas pesquisas científicas, em casos de epilepsia refratária, em torno de 40% a 50% desses pacientes
podem ter o benefício do uso do canabidiol, então não é 100%. Né? Então, 40% a 50% das pessoas têm benefício e poderia reduzir, então, em torno de 40% a 50% o número de crises. Ora, para uma pessoa que tem 100 crises por dia, a redução de 40% a 50% melhora muito a qualidade de vida. Então, é uma medicação que tem demonstrado, né, o potencial, sim, de efeito, de benefício, mas nós ainda temos que avançar sobre as doses, sobre a eficácia, sobre a segurança, e também a prescrição em outras situações clínicas, mas nós temos sim trabalhos promissores, temos utilizado, mas é importante que as famílias busquem profissionais especializados, né, que vão realmente fazer um acompanhamento adequado e que saibam que é uma possibilidade. Uma vez que nós temos uma epilepsia refratária, a pessoa não teve controle com a primeira, segunda droga, a terceira medicação já vai ter uma eficácia assim, de 10, 15, 20%. Então, a utilização de todos esses medicamentos, inclusive do canabidiol, acaba tendo, às vezes, um benefício, mas não é para todas as pessoas. Então, a gente também tem que ter essa noção, essa consciência, mas cada vez mais buscar pesquisas, estudos e poder realmente beneficiar os nossos clientes, nossos pacientes. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Professor Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Foi um prazer participar, doutora Nívia, participar com você. Muito obrigada. Obrigado. Doutora Nívia, também muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Para você, então, uma ótima noite. Te espero amanhã no mesmo horário aqui no Jornal da UFO. Até lá.